Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar sobre uma experiência que eu tive, né? Uma espécie de epifania, né? Porque todo momento para mim é momento de fazer filosofia, né? Para mim, os momentos mais simples, as atividades mais corriqueiras, elas sempre me envolvem, né, num pensamento existencialista. O que é que eu estou fazendo aqui? Essa atividade que eu estou fazendo, o que que me ensina, né? Eu estava varrendo meu quintal, né, uma coisa assim, muito simples. Varrendo meu quintal não, varrendo minha área de serviço. E eu estava reparando uma coisa, né? Quanto mais a gente limpa, mais sujeira aparece. Né? Parece que o nosso mundo, ele é um mundo basicamente de poeira, de sujeira, entropia, né? Tá tudo caminhando para desorganização. E a gente tenta, como consciência, né, limpar a sujeira. A gente está sempre tentando, num esforço contínuo, artificial, né? A gente tenta mudar a realidade. A gente tenta adequar os ambientes a nós mesmos, né? Como eu costumo dizer, né? Não se adapte ao ambiente, mas adapte, né, um ambiente a você. Mas isso é um esforço muito grande, né? Porque quanto mais você limpa, mais sujeira aparece. É uma realidade, né? Isso tanto do ponto de vista da sujeira literal, né? Poeira, sei lá, coisas que bagunçam o ambiente, ou do ponto de vista mais metafórico, né? A sujeira do ser humano, a nossa própria sujeira mental, né? Emocional, porque o maior lixo que existe, o maior resíduo que existe no ser humano é a emoção. A emoção domina os animais, domina o reino animal, né? Reatividade. Emoção tem a ver com instinto, sobrevivência, com reprodução. Né? Sempre reatividade. Isso ainda é uma sujeira que a gente tenta limpar, as instituições tentam limpar, né? Algumas, né? A sociedade tenta, né? Usa inclusive a religião para tentar limpar o indivíduo. Mas é uma sujeira muito profunda, né? Não é algo fácil de você arrancar. Essa sujeira incrustada na alma humana, né? E no comportamento. Alma, que eu quero dizer, é comportamento, é consciência. Não estou falando aqui em alma do ponto de vista de algo fora do corpo, né? Estou falando em alma no sentido de ânima. Ânima quer dizer sopro de vida, né? Então alma não tem nada a ver com algo que está morto no mundo espiritual. Espírito também, né? É uma palavra que etimologicamente quer dizer expirar, né? Vem de expirar, espírito. Tem que estar vivo para ter espírito. Não é como as religiões falam, né? A gente fala muito aqui na religião, porque a religião também é o maior resíduo, o maior lixo da sociedade, que gera comportamentos irracionais, reativos, e a própria religião está sempre nessa tentativa de limpar o indivíduo, né? Colocar algo puro dentro dele, tipo um Jesus, entra nele e muda, né? Tudo besteira, tudo balela, né? Esse lixo você mesmo tem que tirar de você, se é que isso é possível, né? E aí, como eu estava dizendo, eu estava ali limpando, né? É uma coisa que eu indico para as pessoas que estão aqui no nosso canal, que nos acompanham, que reconhecem o nosso trabalho como um trabalho válido. É uma coisa que eu indico o tempo inteiro. Pare para pensar, né? É o nome do nosso canal, é a essência desse canal aqui, né? É a essência da minha vida, da minha existência. Por isso que esse canal tem esse nome. Porque eu estou parando para pensar o tempo todo. Mesmo varrendo um chão, eu estou pensando o que isso significa, né? Estou fazendo analogias com a própria existência. Porque é incrível, cara. Como eu falei, quanto mais você varre,
mais lixo aparece, né? Tem lixo escondido para todo lado, né? Se você levantar um móvel, olhar embaixo da geladeira, tem muito lixo. O lixo se esconde. Por mais que você não veja, né? Porque você quer um ambiente, né? Eu pelo menos eu acho, né, que uma pessoa ética, uma pessoa que tem a mente limpa, ela vai reproduzir isso no seu ambiente. Quanto mais limpa é a mente, mais limpo é o ambiente. Até rimou, né? Quanto mais limpa é a mente, mais limpo é o ambiente. Porque o ambiente é uma projeção de você mesmo. Já parou para pensar nisso? As pessoas com as quais você lida, com as quais você se identifica, os iguais sempre andam juntos. Não adianta vir com desculpa, eu sou vítima, eu não sabia que essa pessoa era assim, eu não sabia que essa pessoa era violenta, como tem aí, né? Essa questão de Maria da Penha, né? A mulher é sempre vítima, né? Mas na realidade, quando existe algum crime, sempre existe o co-participante. Vítima. Muitas das vezes, não estou dizendo sempre, né? Porque existem as vítimas realmente que são inocentes, crianças, né? São abusadas, pessoas que não têm nada a ver. Mas isso se dá geralmente, né? Infelizmente, questão de criança acontece mais no ambiente familiar, né? Os abusos. Aí a criança com certeza não tem culpa nenhuma, né? Foi vítima absoluta de uma situação. Mas a maioria dos crimes, vamos dizer assim, crimes de rua, crimes circunstanciais, né? Roubo, sei lá, violência na rua, quase sempre isso não é passional. Né? É em função de adquirir um bem qualquer, questão financeira, questão patrimonial, as pessoas querem roubar dos outros, né? Mas quase sempre essas questões de violência doméstica, de agressão, de muitas das vezes de feminicídio, isso tem co-participação da mulher, porque como eu falei, os iguais sempre andam juntos. Muitas das vezes essas mulheres já estão com homens que elas sabem que são agressivos, né? Teve uma um dia desse aí que foi espancada por um lutador de MMA, né? Inclusive o cara já tinha né, antecedentes de agressão. Como é que uma mulher quer namorar com um cara violento em essência, né? Porque o lutador de MMA, ele é violento, né? A essência dele é a violência, né? Ele trabalha com isso, vive disso. Como é que essa mulher quer namorar um lutador de MMA e não quer levar umas porradas? Porra, cara. O cara só sabe fazer isso, né? É a vida dele, né? Lutador. Eu até me lembro, né, daquela cena do filme, eu acho que é o Império Contra-Ataca, né? Do Star Wars. Que Luke vai procurar Yoda, né? Que é o grande mestre Jedi. Só que Luke não conhece Yoda, né? Então ele, quando ele encontra Yoda baixinho, pequenininho, né? Parece um bichinho. Muito inocente, né? Bichinho ignorante da floresta. E Luke fala para Yoda, né? Eu estou à procura de um grande guerreiro chamado Yoda. Yoda responde para ele, né? A guerra dificilmente faz grandes pessoas. Caralho, que sabedoria do caralho, né? Então, o que eu tô falando, até num filme, né? Blockbuster aí, né? Filme de ficção, cheio de guerra, de combate, de lutas, de, sabe, efeitos especiais. Até nesses filmes a gente consegue adquirir conhecimento, né? Conhecimento que realmente é prático, né? A guerra dificilmente faz grandes pessoas. Então não existe grande guerreiro. Sempre que você fala em guerra, você está falando de pessoas pequenas, né? Pessoas que não conseguem resolver no diálogo, como a gente está vendo aí recentemente, essas guerras religiosas que estão acontecendo aí, né? Israel, Irã, Estados Unidos também é um país religioso. Então, guerra sempre vem de religião, religião é um resíduo. Nós estamos falando aqui hoje em lixo, garbage, garbage, né? Lixo. E eu estava fazendo essa reflexão, né? E tive esse insight, varrendo, né? O chão da minha área de serviço. Quanto mais eu varria, mais lixo aparecia. Eu varria a poeira para cá, a poeira voava para lá. Entende? É difícil. Chega um momento em que você desiste, digamos assim, né? Você se rende, né? Você é aquela história. Aceita que dói menos.
tem uma hora que você simplesmente quer ver limpo, né? Mesmo que você saiba que está sujo, você quer ver limpo. Então você limpa porque você está no seu campo visual, né? E você fica satisfeito, porque não tem como tirar toda a sujeira. Entende? Você está limpando e está surgindo mais sujeira. A nossa pele, né? Dizem que 70% da poeira das casas é da pele humana, que descama e você não percebe, né? Olha só que nojeira, né? Então, o ambiente humano em si, orgânico em si, é um ambiente de sujeira, é um ambiente de reciclagem, né? Atômica, então tudo está morrendo o tempo todo, nossos corpos também estão, como eu falei, né? A pele, ela descama, a pele morta, isso vira poeira. Fora outras bactérias, sei lá, elementos que estão no ar, né? Coisas que, né, que se desagregam ou descamam, sei lá, no ambiente e vai gerando sujeira. O vento também traz muita sujeira de fora, por isso que é importante o isolamento. Muito da doença vem da sujeira, né? A sujeira do outro, né? Você aí que gosta de beijar na boca. Coisa que eu considero protocultura, sinceramente. Eu lembro que tinha uma animação, né? Era uma animação antiga, acho que era Zillion, se eu não me engano, Zillion, que era uma pistola. Aí tinha os lances de uns alienígenas, aí parece que os humanos conseguiam essa pistola Zillion dos alienígenas, que era uma pistola super poderosa, não sei o quê. E tinha uns alienígenas que eles não faziam mais sexo, né? Eles já viviam numa evolução, então eles só reproduziam por clonagem, não havia mais contato físico, né? Aí quando eles viam o comportamento humano, né, analisando o comportamento humano, que eles viam o humano beijando na boca, o humano fazendo sexo, aí eles se desesperavam, né? Protocultura, protocultura. Ou seja, cultura primitiva, né? Isso tudo é muito primitivo. Nós estamos partindo para uma realidade virtual. Até o contato hoje é diferente, é mais virtual. As pessoas não estão tão interessadas em estar junto com as outras, né? A não ser nas redes sociais, né? Tudo muito mais fácil, né? Você bloqueia quem você quer, você adiciona quem você quer, sabe? Se estiver te enchendo o saco, você vai lá e pá! Manda sair da live. Bloqueia e pronto. Então, tem uma sobrinha minha que fala isso, né? Ela fala, sai da live. Acho um termo engraçado, né? Sai da live que você tá inconveniente. Então, porra, é muito difícil, cara, você conseguir manter a higiene, tanto no campo físico, material, né? No seu entorno. É difícil, tem que fazer um esforço muito grande, tem que varrer a casa todo dia, tem que passar pano todo dia, o seu próprio corpo, ele exige manutenção constante. Quando é que um homem, né, olha uma mulher na rua, imagina o que ela faz na privada lá, né? Na vida privada, no trono. É difícil, né? Poucas pessoas imaginam isso, né? Você imaginou uma mulher cagando para um homem que é hétero? Não imagina isso, né? A mulher também não imagina. Acho que o homem é um deus. Não imagina lá o cara defecando. Fedido, né? Essa que é a realidade, sinto muito, me desculpe, né? A gente é um buraco de entrada, que é a boca, um buraco de saída, que é o ânus. Todo mundo, né? E a mulher ainda vaza pela vagina ainda, né? Ainda sangra. Aí o cara vê a mulher na rua, o cara imagina que a mulher tá sangrando ali, né? Com um tampão, com um absorvente ali, não imagina, né? Imagina sempre uma mulher deliciosa, cheirosa, não imagina a mulher pingando sangue pela vagina. Isso que é a realidade, né? É manutenção constante. O corpo é um grande processador de alimentos, só isso. Não tem espiritualidade, não tem essa bobagem toda de mundo espiritual, toda essa asneira, né? Que é uma tentativa, através da imaginação humana, é uma tentativa de buscar uma limpeza. O mundo espiritual não é um mundo físico, é um mundo limpo, né? Como o mundo virtual dos computadores, das redes sociais, tudo é muito limpo. Você não tem que lidar com o mau cheiro do outro, você não tem que lidar com o mau hálito do outro, você não tem que lidar nem com o outro. Né? O outro não ocupa seu espaço no ambiente virtual. Você simplesmente está ali, fala, conversa, manda mensagem, troca foto, sei lá. Tem uma interação, né, mais limpa. Então a gente está sempre buscando isso, né? Clean, clean, buscando a limpeza, fugindo do lixo. Mas, infelizmente, né? Como eu tinha falado antes, quanto mais você limpa, mais sujeira aparece. Os comportamentos, a sociedade é assim, né?
Quanto mais você acha que existe uma pureza, uma limpeza, uma integridade moral, aí tem o golpe, né? Aí tem os abusos, né? Como eu falei, os iguais sempre andam juntos. Então, a pessoa está sempre se atraindo por outras pessoas que parecem com ela, né? Aí quando a coisa não é bem como ela queria, ela acha que ela é vítima. Mas não é vítima, né? Você é vítima de você mesmo, das suas próprias escolhas, seus próprios interesses. Por que você está interessado em lixo? Por que você está interessado num ser humano podre, imundo, tanto no corpo como no comportamento, como no caráter? E até estava pensando num filme, né, que eu aconselho aí, quem não assistiu, assista, é uma indicação minha. O filme é Hipátia, de Alexandria. Muito bom esse filme. Tem uma parte, né? Hipátia, para quem não sabe, era uma grande mestra, digamos assim, né? Da Biblioteca de Alexandria. Ela era muito inteligente, ela era filha lá de um grande filósofo, um matemático, e ela também era muito boa na questão da matemática. E ela dava aula, inclusive, né? Era uma exceção. Era uma mulher que dava aulas para homens. E haviam muitos homens interessados sexualmente nela. Teve um que se declarou para ela, né? Um aluno. Isso está no filme. E aí ele pede ela em casamento, pede ela em namoro. Ela chega para ele, que ele parece que dá um presente para ela, né? Não sei se é uma rosa, não sei, dá um presente para ela. E ela vai dar um presente para ele. Quando ele abre, é um pano cheio de sangue. Aí ela fala: tá vendo? É isso aí que você idolatra? O sangue da minha menstruação? É isso que eu sou, né? Então, olha a sabedoria dela, que ela não queria envolvimento com homem nenhum. E ela tentou mostrar o que era a idolatria pelo outro, né? Que ela sangrava todo mês, apesar de toda aquela idealização que os alunos faziam em relação a ela, né? Aquele amor romântico, aquela idolatria. Então é exatamente isso, né? A gente está aqui para isso, para falar nisso. A sujeira tem toda parte. Não adianta tentar limpar. Vai ser uma tentativa frustrada. Porque no máximo você vai conseguir uma limpeza temporária, né? Ilusória, fantasiosa, porque em toda parte tem sujeira. Tanto no ambiente físico quanto no ambiente social, até mesmo aqui dentro, né, da mente. Dizem que o Alzheimer, né, ele ocorre por quê? Porque quando a gente dorme, existe um processo de limpeza no cérebro, porque o cérebro também acumula muita sujeira entre os neurônios. Existe todo um processo de limpeza durante o sono. Por isso que é tão importante você ter uma boa noite de sono, você dormir bem, dormir bastante, para fazer essa limpeza no seu cérebro, né? E exatamente quando não ocorre essa limpeza, que ficam resíduos entre os neurônios, é que vem o Alzheimer. Que é uma sujeira que prejudica a memória, prejudica a cognição, prejudica até a consciência, né? Porque a consciência depende do cérebro, sempre. De um cérebro bem limpo, né? Mas até o cérebro acumula sujeira. E tem que se fazer constantemente essa limpeza. Então, tudo é sujeira, né? Tudo é resíduo. Nós vivemos num universo que a ciência diz que o universo atômico é apenas 4%. Olha só. O resto é matéria e energia escura. 96% do cosmos é um vazio de matéria e energia escura, que não é composta por átomos, que não pode ser nem definido, né? Só pode ser compreendido matematicamente. Está lá, mas ninguém sabe o que é. 4% é esse resíduo aqui, né? Esse universo que você acha que é gigantesco, mas é apenas 4% do universo total, né? Da totalidade do universo. Então, como eu estava falando, tem uma hora que a gente cansa de limpar. Tem uma hora que a gente cansa de dar murro em ponta de faca. A gente cansa de ficar enxugando gelo. O termo é excelente, né? Limpeza é como enxugar gelo, né? Quanto mais você tenta enxugar, mais molhado fica. Então, a gente vive numa ilusão de limpeza. A gente vive numa ilusão que o ser humano... Existem seres humanos limpos, de consciência, puros, santos, tudo bobagem. Jesus, os anjos, tudo invenção. Isso é uma
projeção do que o humano queria ser. Deus, né? Todo-poderoso, limpo, clean, limpo, clean, limpo, poderoso, perfeito, não sofre, não chora, não sente dor, não morre. E aí impõe tudo isso a gente, né? Que piada, né? Então, isso é uma projeção do macaco humano que quer se limpar, do cagão, né? Do mijão, do fedorento, que se não ficar um dia sem tomar banho, fede, né? Ainda mais no calor, né? Tem que tomar 2, 3 banhos por dia, senão fede. Tem que lavar bem o rabo, senão fede. Tem que lavar bem a chana, a famosa xereca, senão fede. Então, somos isso, né? Cadáveres adiados, cadáveres ambulantes. Tem coisa mais fedorenta do que um cadáver? É isso que nós somos, né? Nós somos cadáveres adiados, porque nós somos cadáveres animados por uma energia vital que daqui a pouquinho acaba, né? Por doença ou sei lá por quê, né? Por velhice. A energia vital, ela não é ilimitada. Uma hora ela acaba. E aí vem, como eu falei, né? A morte. E aí só sobra o cadáver, né? Que é o que você é, o que nós somos, né? Você está olhando aqui para um cadáver animado, né? Toda vez que você se olha no espelho, você vê uma ilusão, uma fantasia de vida, de vitalidade, de força, de inteligência, tudo fantasia, né? Na realidade, você está olhando para um cadáver, que é o que vai estar no seu túmulo lá, né? Que é o que vai estar lá no dia do seu velório, que é o que vai ser cremado. É isso aqui. É o que você olha no espelho e vê. Então, lixo. Quando você tem essa consciência, quando você aceita que vida é lixo, que vida é sujeira, que as pessoas são imundas, do ponto de vista físico, do ponto de vista da consciência, do comportamento, imundas, e não adianta tentar limpar, não adianta. Muito mal você vai conseguir se limpar, né? Ainda quer ficar tentando limpar os outros, limpar a sociedade. A sociedade é imunda em si. Toda cidade existe em cima, né, de esgotos. É isso, cara. Você olha e só vê a superfície, né? Tudo bonito, tudo cheio de luzes. Você vai lá para Tóquio, a cidade toda iluminada. Você vai para a França, cidade de luz, aquela cidade toda iluminada. Você vê os pontos turísticos, mas você não olha o que está por baixo, né? Criminalidade, prostituição, tráfico de pessoas, pedofilia, drogas, corrupção, homicídios, feminicídios, infanticídios, genocídio, guerra. É isso. Então, ficar por aqui. Queria compartilhar, né, isso aí com vocês, que eu sempre estou em busca desses insights, em busca dessas epifanias, né, que são esses momentos de iluminação, de visão, que você pode ter até mesmo, como eu falei, nos momentos mais corriqueiros, desde que você tenha essa prática, né, de pensar o tempo todo, de estar sempre essa questão do existencialismo, né, se questionando o porquê das coisas. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações. Está sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.